Imagina viver numa casa com 16 quartos, uma capela só para você, cinema particular, piscina com vista para o mar. Agora, soma isso a um iate de 30 milhões de reais, um jatinho executivo, um helicóptero de luxo e uma garagem que parece saída de um showroom de carros importados. Não, isso não é um filme. É só um pedaço da vida real de Luciano Huck, o apresentador mais famoso da televisão brasileira. Enquanto o público acompanha suas surpresas no palco e reformas de casas humildes na TV, ele vive um estilo de vida que parece pertencer a outro universo. Hoje você vai conhecer os luxos absurdos e até esquecidos de Luciano Huck. Mansões que ficaram anos sem vender, veículos de alto padrão e escolhas que despertaram a curiosidade do público. E no final, fica a pergunta que muita gente faz em silêncio: como um único homem consegue viver com tudo isso? Se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo, porque o que você vai ver agora vai te impressionar, do começo ao fim. Luciano Huck é um daqueles nomes que todo brasileiro conhece. Mas antes de virar o rosto mais popular das tardes de sábado e depois dos domingos, ele já corria atrás dos próprios projetos. Filho de uma urbanista e de um jurista, cresceu em meio à elite paulistana. Ainda jovem, escreveu colunas para revistas como a Playboy e fez sucesso no rádio na Jovem Pan, sempre com aquela mistura de curiosidade, ambição e carisma que logo chamaria a atenção da TV. Em 1999 veio o grande salto, a estreia do Caldeirão, do Huck, na Rede Globo. E ali ele ficou, por mais de 20 anos, comandando quadros como Lata Velha, Quem Quer Ser um Milionário e tantos outros que misturavam emoção, humor e histórias de superação. Em 2021, assumiu o lendário espaço de Faustão aos domingos, levando seu nome para o novo Domingão com Huck. Um passo que consolidou sua posição como um dos principais comunicadores do país. Mas enquanto o público acompanhava esse caminho pela televisão, o que poucos sabiam era que, fora das câmeras, Huck também se tornava um empresário de sucesso, um investidor atento, um nome por trás de negócios milionários. E é justamente aí que a história começa a mudar de escala e o estilo de vida passa a ganhar proporções quase inacreditáveis. Enquanto o público assistia Luciano Huck reformando carros e realizando sonhos na TV, ele construía, longe dos holofotes, algo muito maior, um império de investimentos. Em 2013, Huck fundou a Joá Investimentos, um fundo voltado para empresas inovadoras, criativas e com potencial de crescimento. E ele não entrou nesse jogo sozinho, se cercou de nomes fortes do mercado, como os irmãos João Paulo e Pedro Paulo Diniz, para montar uma carteira de negócios que vai muito além da televisão. Entre as empresas que receberam aportes da Joá estão a Grife Reserva, o canal Porta dos Fundos, academias, marcas de alimentos, startups de logística e até empresas de tecnologia voltadas à mobilidade urbana. Tudo isso feito de forma discreta, com estratégia e visão de longo prazo. Segundo registros da época, só no primeiro ano, a Joá já teve um lucro de 8,6 milhões de reais. E isso era só o começo. Hoje, estima-se que a fortuna pessoal de Luciano Huck gire em torno de 1 bilhão de reais. Um número não confirmado oficialmente, mas frequentemente citado por colunistas do meio. E além dos lucros empresariais, Huck também figura entre os apresentadores mais bem pagos da televisão brasileira, com um salário que pode chegar a 4 milhões de reais por mês. Ou seja, por trás do rosto simpático e dos quadros populares, existe um empresário de perfil bilionário, com presença em múltiplos setores, da moda ao entretenimento, da tecnologia à alimentação. Um homem que soube diversificar e que, aos poucos, foi construindo muito mais do que fama. Luciano Huck sempre foi conhecido por mostrar a casa dos outros na TV,
Mas quando o assunto é a casa dele, o cenário muda completamente de escala. Sua residência atual fica no Alto do Joá, um dos bairros mais exclusivos do Rio de Janeiro. A casa é quase uma obra de arte escondida na natureza. 1.500 metros quadrados de área construída, dentro de um terreno de 4.000 metros quadrados. São 16 quartos, 6 suítes, piscina, cinema particular, salas integradas e até uma capela ecumênica. Um espaço onde conforto e sofisticação se misturam com privacidade absoluta. Mas essa não é a única propriedade impressionante. Por quase 10 anos, uma de suas antigas casas, uma mansão na Barra da Tijuca, ficou à venda sem sucesso, com 1.080 metros quadrados de área construída, 4 suítes, piscina, churrasqueira, canil e garagem para 8 carros. O imóvel foi colocado no mercado em 2014. E só em 2023 finalmente foi vendido por cerca de 12 milhões de reais. Os motivos da demora? Ninguém sabe ao certo. Mas o caso despertou curiosidade, um imóvel com tudo o que muitos sonham, e ainda assim, anos à espera de um comprador. Outro capítulo marcante foi a venda de sua antiga casa em Angra dos Reis, na famosa Ilha das Palmeiras. À beira-mar, com quase 900 metros quadrados de construção, a mansão foi vendida em 2013 para os empresários Josley e Wesley Batista, por 26 milhões e 500 mil reais, praticamente o dobro do valor de mercado estimado na época. Luxo, localização, exclusividade. Cada imóvel de Huck revela um pedaço de um estilo de vida que poucos conhecem por dentro. E que, mesmo com todo o prestígio, nem sempre é fácil de manter ou vender. Se as mansões de Luciano Huck impressionam pelo tamanho e sofisticação, o mesmo pode ser dito dos veículos que ele utiliza no dia a dia e nas viagens em família. Mas aqui, o conceito de veículo vai muito além de um carro de luxo. Estamos falando de uma verdadeira frota particular que inclui mar, ar e estrada, tudo no mais alto padrão. Vamos começar pelo mar. Luciano é dono do iate Bejoa, um barco de 36 metros de comprimento, ou seja, o equivalente a um prédio de 12 andares deitado sobre a água. O nome do iate é uma junção das iniciais dos filhos, Benício, Joaquim e Eva. Uma escolha pessoal que mostra que, mesmo no luxo, há espaço para símbolos familiares. Avaliado em torno de 30 milhões de reais, o Bejoa é daqueles modelos de iate que não passam despercebidos. Ele tem capacidade para acomodar família, convidados, tripulação e ainda sobra espaço para conforto de sobra, áreas de convivência, cozinha equipada, cabines com vista para o mar e até jet ski acoplado, um pequeno resort flutuante. Em 2023, o Bejoa passou por manutenções em estaleiros especializados de Santa Catarina. E para quem conhece esse mundo, sabe, manter um iate desse porte é um investimento à parte. Desde a equipe técnica até os cuidados com casco, eletrônicos e motores, tudo exige atenção. Estamos falando de um gasto mensal que pode ultrapassar centenas de milhares de reais só em manutenção. Agora, do mar para o céu, Luciano também é dono de um jatinho executivo, ideal para voos rápidos, exclusivos e personalizados. O modelo escolhido não foi divulgado com todos os detalhes, mas trata-se de uma aeronave moderna, frequentemente usada por executivos e grandes empresários. Esse tipo de jato oferece cabine silenciosa, poltronas reclináveis, autonomia de voo entre estados e, o mais importante, liberdade total de horário e trajeto. Um recurso que se torna útil tanto para compromissos de trabalho quanto para momentos em família, férias, eventos ou até emergências. E mais uma vez, o que impressiona não é só o jato em si, mas o estilo de vida que ele representa. E ainda tem o helicóptero. Luciano Huck também opera um helicóptero Bell
429, um dos mais sofisticados da categoria executiva. O modelo é conhecido por sua tecnologia de ponta, estabilidade no voo e um interior luxuoso, capacidade para até 8 pessoas, com acabamento premium, painel digital e sistema de comunicação direto com torres de controle. Esse helicóptero já foi usado até nas gravações dos programas de TV. Em algumas ocasiões, Huck transportava convidados diretamente para os estúdios ou locações de surpresa. Tudo filmado e exibido para milhões de brasileiros aos fins de semana. O Bell 429 custa aproximadamente 7,5 milhões de dólares, o equivalente a mais de 36 milhões de reais. Mas o valor de mercado nem sempre revela tudo. Custo de operação, hangar, seguro e tripulação fazem parte de um ecossistema que só quem está nesse universo entende. E é justamente isso que mais chama a atenção. Não é só sobre ter um iate, um jato ou um helicóptero. É sobre a estrutura por trás, sobre a logística, o planejamento, o acesso. Tudo é operado com profissionalismo e discrição. Nada é improvisado e nada é pequeno. Essa frota particular garante a Huck algo que nem todo milionário consegue manter: mobilidade total com exclusividade absoluta. Se ele quer sair da casa no Rio e ir para São Paulo em menos de 1 hora, ele pode. Se quer passar o fim de semana em Angra e chegar direto na ilha, sem estrada, sem espera, ele chega. Se precisa gravar, encontrar sócios, viajar com a família ou simplesmente relaxar, ele tem como fazer isso no tempo e no ritmo dele. É um estilo de vida que, à primeira vista, pode parecer exagerado, mas que dentro da rotina dele faz sentido com o tamanho da operação que comanda, na TV, nos negócios e nos bastidores. Alguns bens de Luciano Huck não chamaram atenção só pelo valor ou pela beleza. Chamaram atenção pela história que veio junto, pelo tempo que ficaram encalhados, ou simplesmente por não encontrarem espaço nem mesmo entre os mais endinheirados. Um exemplo claro é a mansão da Barra da Tijuca. Com 1.080 metros quadrados de construção, piscina, churrasqueira, canil, garagem para 8 carros, o tipo de casa que parece ter tudo. Mas o que poucos imaginam é que essa propriedade ficou praticamente 1 década à venda. Ela foi colocada no mercado em 2014, só foi vendida em 2023. 9 anos esperando por um comprador. 9 anos sendo anunciada em sites de alto padrão, circulando entre corretores de luxo. Sem sucesso. Não faltavam atrativos. O bairro é nobre. A estrutura é completa, mas ainda assim nada acontecia. O motivo? Ninguém sabe ao certo. Alguns sugerem que o custo de manutenção era elevado demais. Outros acreditam que imóveis desse porte têm um perfil de comprador muito específico e raríssimo. Mas o fato é que isso gerou comentários, matérias e principalmente curiosidade. Porque quando uma casa de celebridade, com tudo o que se espera de luxo, fica tanto tempo parada, as pessoas começam a se perguntar: será que existe limite até para o luxo? Outro caso que também repercutiu foi a aquisição do jatinho executivo. Ao longo dos anos, Luciano sempre optou por manter um perfil reservado em relação ao uso de bens pessoais. Mas quando a informação sobre a compra da aeronave veio a público, ela rapidamente se espalhou, não pelo fato de ter um jato, mas pelo valor, pela sofisticação e principalmente pela admiração ou espanto que esse tipo de notícia costuma causar. Afinal, no imaginário coletivo, um jatinho ainda é algo distante, algo que parece reservado a grandes magnatas internacionais, CEOs de multinacionais ou famílias reais. E quando aparece ligado a um rosto familiar, que entra na casa de milhões de brasileiros todos os domingos, o choque é inevitável. Mas, mais uma vez, não foi Huck quem buscou os holofotes para isso. Foi o assunto que gerou interesse por si só. Foi a reação das pessoas.
Foi o público que ficou curioso. O mesmo aconteceu com o iate Bejoa. Quando fotos da embarcação surgiram em revistas e sites, muitos reagiram com surpresa. Alguns elogiaram, outros questionaram, outros apenas observaram. É o tipo de luxo que se autoexplica visualmente. Você olha e entende que está diante de algo fora do comum, de algo que exige não só poder de compra, mas também estrutura para manter. E aí entra um ponto importante. Não é sobre um bem isolado, é sobre o conjunto, sobre o acúmulo, sobre o que tudo isso representa, junto. Casa no Joá, casa em Angra, casa na Barra, jatinho, helicóptero, iate, empresas, investimentos, salário milionário. Tudo real, tudo documentado, tudo acessível a poucos. E isso não passou despercebido pelo público. Não porque as pessoas julgam, mas porque se impressionam, porque gera contraste. Enquanto muitos brasileiros nunca pisaram num avião comercial, ver um apresentador com uma frota aérea própria causa impacto. Enquanto a maioria sonha em pagar o financiamento da casa própria, ver um imóvel milionário encalhado por quase uma década causa estranheza. E tudo isso gera reação nos comentários, nas redes sociais, nas conversas de bar, nos grupos de WhatsApp. As pessoas comentam, discutem, se espantam ou simplesmente se perguntam como é que alguém consegue viver com tudo isso? E essa pergunta não carrega julgamento. Carrega curiosidade legítima, porque a verdade é que o Brasil é um país de contrastes. E Huck, mesmo sendo uma figura carismática, querida e presente nas telas, vive uma realidade que poucos conseguem imaginar de verdade. No fim das contas, os bens de luxo não chamam atenção apenas pelo valor. Chamam pela história, pelo tempo, pela reação que provocam, mesmo quando ninguém está falando diretamente sobre eles. Porque quando algo é grande demais, ele fala por si.